Seguimos lembrando que até o meio-dia temos profissionais especialistas tirando as suas dúvidas. Vá mandando as suas perguntas para a gente. Agora você manda por WhatsApp para você poder participar e ter suas dúvidas esclarecidas pelos nossos especialistas convidados. Pois bem, vamos lá. Falamos agora há pouco sobre as sequelas que o coronavírus pode deixar. Falamos sobre as sequelas neurológicas. Agora a gente vai falar especificamente do grupo de risco dos idosos. O médico geriatra Milton Krenit está com a gente aqui para falar a respeito deste problema. Doutor, além das sequelas, a gente falou sobre as neurológicas agora há pouco, quais outras doenças o idoso pode desenvolver depois de ser contaminado e depois de ter Covid-19? Doutor, bom dia. Bom dia, Zucatelli. Ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que falar dessa questão das complicações, né? Então, além da complicação que a gente falou, né, da complicação neurológica, existe a complicação pulmonar, a complicação cardíaca, a complicação no rim. Muitas pessoas acabam evoluindo para casos piores e precisam fazer hemodiálise. Mas uma complicação importante que a gente não pode deixar de lado e que vale a pena a gente pensar depois na reabilitação dessas pessoas é a complicação muscular. Então, o fato da pessoa ser internada ou até ficar em quarentena, isolada em casa, isso vai impactar muito na força e na quantidade de músculos que essa pessoa tem. Então, isso vai acabar levando uma perda de massa e uma perda de força muscular que pode predispor à queda, prejuízo de mobilidade dessa pessoa. E daí aí a gente tem que pensar, depois para essas pessoas, como que vai ser a reabilitação. Reabilitação com fisioterapia, com fono, com terapeuta ocupacional, para fazer com que essa pessoa volte até a vida que ela tinha antes. Pegando justamente como esse gancho que o senhor falou sobre a questão muscular, pessoas paradas, né, doutor? Qualquer pessoa que fica parada, é claro que depois tem mais dificuldade. No caso do idoso, isso é maior. E aí eu toco num ponto importante, que é a questão da trombose. O idoso está mais propenso a ter trombose, ficando parado todo esse tempo aí, doutor? Exatamente. Então, assim, o fato da pessoa ficar parada em casa e, além disso, associada com alguma inflamação, nesse caso o Covid, né, o coronavírus, ou outras doenças, ou excesso de peso, ou alguma inflamação, isso vai aumentar a possibilidade de trombose. Então, para quem está internado ou for internado, muito provavelmente, talvez o médico dessa pessoa, o médico desse idoso, vai avaliar se existe ou não uma indicação de dar um remédio para afinar o sangue, diminuir essa questão da possibilidade de trombose. E se a pessoa está em casa, essa dica que você falou, não ficar só parado, né? No intervalo do programa, levantar um pouquinho e fazer alguma atividade, se engajar em alguma dança para não ficar só parado. Doutor, a gente sabe que felizmente, temos muitos idosos ativos, né? Isso é muito bom e a gente estimula, o senhor acabou de falar isso. Agora, a gente costuma até dizer, né, doutor? Depois que a pessoa se aposentou, aí ela ficou doente. Enquanto ela estava trabalhando, ela estava ocupando a cabeça e estava indo tudo bem. Agora tem uma parada obrigatória aí, para esse idoso, justamente aquele que a gente se preocupa, quando ele se aposenta, para ele ficar com a cabeça boa. Há um risco de comprometimento maior da saúde mental no caso dos idosos, doutor? Perfeito. Então, isso é um ponto que você tocou que é excelente. Então, a gente vê muito, e a gente via muito isso, de pessoas que tinham uma vida ativa. A pessoa era caminhoneira ou era professora, alguma coisa, e veio a aposentadoria. E a aposentadoria vai levar, muitas pessoas acabam aumentando a possibilidade de depressão e prejuízo de saúde mental. Então, nesse momento que a gente está vivendo, das pessoas serem obrigadas a ficarem em casas, estarem no isolamento, no distanciamento social, é um outro fato que a gente tem que falar, é um fato que a gente tem que prestar atenção. Então, de novo, a gente tem que lembrar que estamos sim fisicamente distantes e precisamos ficar fisicamente distantes, mas lembrar de como a gente vai fazer a conexão emocional com essas pessoas. Tem a tecnologia, tem a televisão, tem o rádio, tem o telefone. Vamos pensar, quebrar a cabeça, pensar fora da caixa para conectar esses idosos. Perfeito. Doutor, Salsi Lima tem pergunta para o senhor também aqui nos nossos estúdios. Doutor, Salsi. Doutor Milton, bom dia para você. Doutor, idosos com Alzheimer, Parkinson ou outras síndromes demenciais, isso pode incapacitar, né, ou dificultar esses idosos para que sigam orientações básicas, a questão do álcool em gel, o uso de máscaras. Isso faz com que os idosos nessas situações, acabem ficando mais vulneráveis, precisem de uma atenção ainda maior da família ou do cuidador?
Perfeito, Salsi. A gente vê isso. Então, assim, além da pessoa com Alzheimer ou com algum outro tipo de síndrome demencial tá mais vulnerável, né? Então pode ter mais doença, ter um músculo mais doente, menos força muscular, então vai ter mais risco para uma evolução desfavorável com o coronavírus. São pessoas que às vezes é mais difícil seguirem as recomendações de higiene, ou usar máscara, ou lavar a mão. Então o que você falou é um ponto excelente. Então a gente tem que como sociedade, como cuidadores, como família, ficar de olho e orientar essas pessoas. E uma dica de ouro, pessoal, é não bater de frente. Então, principalmente nesses casos de demência ou de Alzheimer, a única coisa que a pessoa não quer é que alguém grite com ela ou que alguém mande com ela. Então, a gente usar estratégias, pensar fora da caixa para fazer com que essa pessoa siga as recomendações das autoridades sanitárias. Olha só, doutor, tem um ponto muito importante. A gente tem algumas receitas, né, que a gente traz para a vida. Eu tenho várias receitas da minha avó que até hoje eu uso e ainda bem que elas existem, ainda bem que minha avó me passou estas receitas e eu não esqueço dessas receitas. E neste momento, a gente tem uma série de fórmulas, algumas que são ensinadas pelos próprios avós e eles querem saber se isso funciona ou não funciona. Afinal, doutor, o que a gente pode fazer para os idosos para melhorar a nossa imunidade? O que funciona, doutor, de verdade? Ótimo. Então, a gente viu essa pergunta é excelente também, Zucatelli, porque a gente viu algumas pessoas até se aproveitando da boa-fé da população, fazendo tratamentos ditos milagrosos. E para o coronavírus ainda não existe nada comprovado para o tratamento ou para aumentar a imunidade, infelizmente. Mas as dicas das nossas avós, né, que são excelentes, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então, dormir bem, comer bem, se hidratar, ter uma alimentação balanceada com frutas, vegetais, diminuir a alimentação daqueles industrializados ou daqueles pacotes que você fica abrindo toda hora, ou dos chamados alimentos ultraprocessados. Eu acho que isso entra para uma imunidade geral, para a gente diminuir a chance de adoecer por outros patógenos, né? Então pode diminuir a chance de pegar um resfriado, uma gripe comum. Infelizmente nada está comprovado para o coronavírus, mas eu digo para uma saúde geral, vamos seguir essas dicas das nossas avós. Aliás, foi a pergunta também do Cristiano aqui de São Paulo que mandou, foi a primeira pergunta de telespectador. Eu acabei fazendo a mesma pergunta que o Cristiano. Então tá feita, Cristiano. E a pergunta do Davidson também é muito bacana, é de Salvador, a do Davidson. Vamos lá. O Davidson disse que o avô dele, é isso aí? O avô dele teve Covid-19 e outras comorbidades. Está se recuperando, ainda bem, mas o Davidson quer saber cuidados que ele precisa tomar a partir de agora e as pessoas que moram com ele. Olha, Davidson, excelente pergunta e muita gente em casa deve estar tendo a mesma dúvida que você. Pelo que eu vi, o seu avô ele teve Covid há mais de 20 dias. Então, muito provavelmente, é muito capaz que ele não esteja mais transmitindo a doença, porque alguns estudos falam de que a pessoa transmite a partir até 14 dias do início dos sintomas, né? Então, muito provavelmente ele não transmite mais, talvez não seja mais necessário fazer outro tipo de exame, mas agora, como você falou, que ele tem um problema de doença de Chagas, passou por uma cirurgia, entra naquela pergunta que o Zucatelli tinha falado, da gente pensar na reabilitação do seu avô, né? Então vamos olhar como que está a função cardíaca, a função respiratória, a função dos rins, do fígado e principalmente como que ele está do ponto de vista muscular, né? Para fortalecer, para ele não ter risco de quedas, para ele voltar a ser um homem independente como ele era antes. Dr. Milton Krenit, geriatra, sempre nos ajudando demais, especialmente você, telespectador, que manda suas perguntas e a gente faz questão de passar as perguntas aqui aos nossos especialistas. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença, um ótimo fim de semana para o senhor.